Bem-vindos à série Gênesis, capítulo por capítulo. No último episódio, testemunhamos Deus fazendo uma aliança eterna com Abrão, uma promessa poderosa. Ele teria um filho, e sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Mas o tempo passou, e a espera trouxe dúvidas e escolhas difíceis. Sarai, esposa de Abrão, ainda não havia gerado filhos. Seu coração estava pesado. E a pergunta que a acompanhava todos os dias era: será que Deus realmente fará isso? Ela diz com voz cansada: o Senhor me impediu de ter filhos. Abrão, tome minha serva Hagar. Talvez por meio dela eu consiga uma descendência. E Abrão ouviu a voz de Sarai. Sarai deu Hagar, sua serva egípcia, por esposa a Abrão. E Hagar ficou grávida. Mas quando percebeu que estava grávida, passou a olhar Sarai com desprezo. Sarai, em lágrimas, diz: a responsabilidade por essa injustiça é sua, Abrão. Eu mesma pus minha serva em seus braços, e agora ela me despreza. Abrão responde, triste: a serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Sarai tratou Hagar com dureza, e Hagar fugiu. No deserto, cansada e sozinha, Hagar se assentou perto de uma fonte de água. Mas mesmo ali, Deus não a abandonou. O anjo diz com voz serena: Hagar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela responde emocionada: estou fugindo da minha senhora Sarai. O anjo continua: volte para sua senhora e seja submissa a ela. Multiplicarei muito a sua descendência, de modo que não se poderá contá-la. Você está grávida e dará à luz um filho. Você o chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. Viverá em conflito, mas será forte e livre. Hagar ficou maravilhada no deserto. Ela descobriu que Deus havia. Então ela declara com voz suave e emocionada: tu és o Deus que me vê. Hagar voltou para a tenda de Abrão e no tempo devido deu à luz um filho. Abrão o chamou de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Nesse episódio, aprendemos que a espera nem sempre é fácil. Mas mesmo quando tomamos caminhos tortuosos, Deus continua vendo, ouvindo e cuidando. No episódio anterior, vimos como a espera pela promessa trouxe tensão, escolhas difíceis e também uma revelação poderosa. Deus vê e cuida até no deserto. Mas agora, 13 anos se passaram e algo grandioso está prestes a acontecer. Abrão já tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu. E Deus disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja íntegro. Abrão cai com o rosto em terra, e Deus continua: farei uma aliança entre mim e você, e multiplicarei a sua descendência extraordinariamente. Você será pai de muitas nações, e não mais será chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o tenho feito pai de muitas nações. E Deus declara: estabelecerei a minha aliança com você e com seus descendentes. Por todas as gerações será uma aliança eterna. A você e à sua descendência darei toda a terra de Canaã, e serei o Deus deles. Então Deus estabeleceu um sinal físico do pacto. Todos os homens deveriam ser circuncidados, como marca de que pertenciam à aliança. E Deus disse: isso será um sinal entre mim e vocês. Então Deus falou sobre Sarai. Sarai, sua esposa, não mais se chamará Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei, e ela lhe dará um filho. Ela será mãe de nações, reis, de povos procederão dela. Abraão se ajoelha e ri suavemente, tomado por espanto e alegria. Pode um homem de 100 anos ter filho, e Sara, com 90 anos, dar à luz? A promessa parecia impossível, mas Deus estava prestes a mostrar que nada é impossível para ele. Então Abraão disse: que Ismael viva sob a tua bênção. E Deus respondeu: quanto a Ismael, eu o abençoarei. Ele será pai de 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Mas a minha aliança, eu a estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará a você. No próximo ano, quando Deus terminou de falar, Abraão se levantou, e no mesmo dia reuniu todos os homens da sua casa, e cumpriu exatamente o que Deus havia ordenado. Assim, o pacto do Senhor foi marcado para sempre na vida de Abraão e de toda a sua família. No episódio de hoje, a promessa se tornou ainda mais clara. Abrão se tornou Abraão. Sarai se tornou Sara.
e um novo nome surgiu: Isaac, o filho da promessa. No episódio anterior, vimos Deus renovar sua aliança com Abraão e anunciar um milagre: Sara teria um filho. Mas hoje, o próprio Senhor virá visitar o lar de Abraão, trazendo confirmação, promessa e um aviso sobre algo que está prestes a acontecer. Abraão estava sentado à entrada da tenda, no calor do dia, quando levantou os olhos e viu 3 homens em pé diante dele. Imediatamente, ele correu ao encontro deles e se inclinou até o chão e disse: Senhor, não passe adiante sem receber meu acolhimento. Abraão apressou-se entre as tendas, preparando o melhor que tinha. Sara fez pães finos, os servos prepararam um novilho tenro, e tudo foi servido debaixo de uma árvore, na sombra. Ele ficou de pé, atento, enquanto os visitantes comiam. Então um dos visitantes perguntou: Onde está Sara, sua esposa? Abraão respondeu: Está ali, na tenda. E o visitante disse: Certamente voltarei daqui a 1 ano, e Sara, sua esposa, terá um filho. Sara ouviu e riu baixinho, pensando: Eu, velho, e meu senhor, já idoso? Então o Senhor disse: Por que Sara riu? Há algo impossível para o Senhor? Assustada, Sara negou: Eu não ri. E Deus respondeu: Mas você riu. Aquela palavra atravessou o coração dela como esperança. Os homens se levantaram e olharam para a direção de Sodoma. Então o Senhor disse a Abraão: O clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande, e seu pecado é muito grave. Descerei para ver se suas ações são tão más quanto o clamor que chegou até mim. 2 visitantes seguiram para Sodoma, mas um permaneceu com Abraão, o próprio Senhor. O vento ficou mais forte, a luz mudou, e Abraão percebeu que era hora de interceder. Com coragem e reverência, Abraão perguntou: Destruirás o justo com o ímpio? E continuou: Se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás o lugar? E Deus disse: Se eu encontrar 50 justos, pouparei a cidade por causa deles. Abraão insistiu: E se forem 45? Não destruirei. 40? Não destruirei. 30, 20, 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa dos 10. Abraão respirou fundo. Seu coração estava pesado, mas também grato pela misericórdia de Deus. Quando a conversa terminou, o Senhor partiu, e Abraão voltou para sua tenda, sabendo que algo terrível estava prestes a acontecer com as cidades da planície. No episódio de hoje, Deus visitou o lar de Abraão. A promessa a Sara foi confirmada, e a justiça de Deus se aproximou de Sodoma. No último episódio, Deus anunciou o nascimento de Isaac, e também revelou o grave pecado de Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu por justiça, mas agora a hora do juízo chega. 2 anjos caminham em direção a uma cidade prestes a ser destruída. Era o entardecer quando os anjos chegaram a Sodoma. A cidade parecia viva por fora, mas por dentro carregava um peso sombrio. Ló estava à porta da cidade. Ao ver os visitantes, reconheceu algo diferente neles. Com temor e urgência, ele disse: Senhores, por favor, venham para a casa do seu servo. Os anjos responderam: Passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu com força. E então eles aceitaram. Na casa de Ló havia paz. Pão sendo servido, olhares curiosos, silêncio respeitoso. Mas lá fora, a escuridão se movia. Homens de toda a cidade cercaram a casa, batendo na porta, gritando: Traga esses homens para fora, queremos vê-los. A violência de Sodoma revelava sua verdadeira face. Ló saiu e fechou a porta atrás de si. Com o corpo, tentou impedir a multidão. Clamou em desespero: Não pratiquem essa maldade. Mas a multidão se enfureceu ainda mais. A cidade estava cega, não só fisicamente, mas espiritualmente. Então os anjos puxaram Ló para dentro da casa. Um clarão atravessou a porta, luz pura, divina, e os homens que estavam do lado de fora foram feridos com cegueira. Cambaleavam, confusos, incapazes de encontrar a própria porta. Os anjos se aproximaram de Ló e disseram: Tem alguém mais aqui? Filhos, filhas, genros? Tirem todos deste lugar, vamos destruir a cidade. Ló correu até os homens que seriam seus genros e disse: Venham, o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. O amanhecer chegou, mas o céu estava vermelho, pesado. Depressa, disseram os anjos. Leve sua esposa e suas filhas, ou vocês serão destruídos.
Mas Ló hesitou, preso entre o passado e o futuro, entre a cidade e a promessa. Então, pela misericórdia do Senhor, os anjos tomaram Ló, sua esposa e suas filhas pelas mãos, e os tiraram à força daquela cidade. Fora da cidade, os anjos disseram: fujam por suas vidas, não olhem para trás, não parem na planície. Ló, aflito, pediu: deixem-me ir para aquela pequena cidade. Ela é pequena, salvem-me. E os anjos responderam: está bem, aquela cidade será poupada. E seu nome passou a ser Zoar. O sol subiu, mas o céu ficou escuro como fumaça. Um silêncio pesado tomou a terra. Então, dos céus veio o julgamento. Fogo e enxofre caíram sobre Sodoma e Gomorra. As cidades da planície foram destruídas. Tudo se desfez em um clarão, em um sopro, em um instante. Enquanto fugiam, Ló corria com as filhas, mas sua esposa, seu coração ainda estava em Sodoma. Ela olhou para trás, e naquele olhar, sua vida se perdeu. A mulher de Ló tornou-se uma estátua de sal. De longe, Abraão viu a fumaça subindo da terra, mas Deus se lembrou dele e salvou Ló. Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna entre as montanhas, assustados, sem rumo, mas vivos. Com medo de que a família se extinguisse, as filhas de Ló tomaram decisões precipitadas, e assim nasceram Moabe e Ben-Ami, povos que fariam parte da história de Israel. No episódio de hoje, vimos que a justiça de Deus é verdadeira, mas sua misericórdia também é real. Ló foi salvo porque Deus se lembrou de Abraão. No último episódio, testemunhamos o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, a fuga desesperada de Ló e suas filhas, e a dor que marcou seu caminho. A esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. De longe, Abraão observou a fumaça subindo da terra, como um forno aceso. E enquanto as marcas da destruição ainda pairavam no ar, a promessa de Deus continuava de pé. Agora, uma nova jornada começa. E mais uma vez, a verdade será testada. Abraão deixou aquela região e seguiu para o Neguebe. Montou suas tendas, conduziu seus rebanhos e se estabeleceu em Gerar, uma terra estrangeira governada pelo rei Abimeleque. Mas ali, o medo voltou a tocar seu coração. Temendo que alguém o matasse por causa de Sara, Abraão repetiu o erro do passado e disse aos homens daquela terra: ela é minha irmã. E assim, Sara foi levada ao palácio de Abimeleque, que acreditava não estar fazendo mal algum. Quando a noite caiu, Deus apareceu a Abimeleque em um sonho. Uma luz intensa envolveu o rei adormecido, e a voz do Senhor ecoou: você vai morrer por causa da mulher que tomou, pois ela é casada. Assustado, Abimeleque respondeu no sonho: Senhor, eu não sabia. Ele me disse que ela era sua irmã. Eu sou inocente. Então Deus disse: eu sei que você fez isso de coração sincero, por isso impedi que pecasse contra mim. Agora devolva a mulher ao marido dela, pois ele é profeta, e ele orará por você para que viva. E a luz se apagou. Abimeleque despertou sobressaltado. Ao amanhecer, reuniu seus oficiais e contou tudo o que acontecera. Um grande temor tomou a corte. O rei mandou chamar Abraão imediatamente. Indignado, mas com respeito, disse: o que você fez conosco? Seu erro trouxe culpa sobre todo o meu povo? Abraão abaixou a cabeça e respondeu: eu pensei que não havia temor de Deus nesta terra, e que me matariam por causa de Sara. Abimeleque devolveu Sara a Abraão com honra. Trouxe rebanhos, servos e riquezas como compensação e disse: vivam onde desejarem nesta terra. Depois, olhando para Sara, acrescentou: eu dou 1000 peças de prata a seu irmão, para que todos saibam que você é inocente diante de todos. Em seguida, Abraão se retirou para orar. Com o coração sincero, levantou as mãos ao céu, e Deus ouviu. O Senhor curou Abimeleque, sua esposa e todas as mulheres de sua casa, permitindo que tivessem filhos novamente, porque o Senhor havia fechado o ventre delas por causa de Sara. A promessa continuava viva, e um novo capítulo estava prestes a se abrir. Nós vimos no episódio anterior que Deus preservou o casamento de Abraão e Sara, mesmo em meio ao perigo. Abimeleque despertou de um sonho aterrorizante. O Senhor o alertou, e Sara foi devolvida com honra. Abraão orou, e Deus curou toda a casa do rei. Agora, o tempo da espera chegou ao fim. A promessa que atravessou décadas está prestes a ganhar vida.
O sol nasce sobre o acampamento de Abraão. A manhã é tranquila e dentro da tenda de Sara, o milagre acontece. O Senhor visitou Sara, exatamente como havia prometido. No tempo determinado, ela concebeu e deu à luz um filho. Sara o segura nos braços com lágrimas de alegria. Abraão entra, emocionado, tocando o bebê com reverência. Finalmente, a promessa havia se cumprido. Abraão ergue o bebê e o apresenta à família. Ele o chama de Isaque, que significa ele ri. E no 8º dia, Abraão o circuncidou conforme Deus ordenara. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara sorri enquanto segura Isaque no colo. Ela olha para as mulheres ao redor e declara: Deus me trouxe riso, e todos os que ouvirem isso vão rir comigo. Olha para Abraão com admiração e diz: Quem diria que eu ainda daria um filho a Abraão? Mas ali estava Isaque, o riso vivo de Deus. Os anos passam. No dia em que Isaque é desmamado, Abraão faz uma grande festa. Há risos, música e alegria por todos os lados. Mas Ismael observa e zomba de Isaque. Sara vê a cena e, indignada, diz a Abraão: Expulse essa mulher e seu filho. O filho da escrava não herdará com o meu filho Isaque. A atmosfera muda, a alegria dá lugar à tensão. As palavras de Sara ferem profundamente Abraão. Ismael é seu filho, parte de sua história. Ele caminha sozinho, angustiado, pensando no que fazer. Mas Deus fala com ele: Não se preocupe por causa do menino e da escrava. Faça tudo o que Sara pediu. É por meio de Isaque que virá a descendência prometida. Mas também farei de Ismael uma grande nação. Abraão respira fundo e aceita com dor. Logo ao amanhecer, Abraão entrega pão e água a Agar. Ele toca Ismael uma última vez e os dois seguem para o deserto de Berseba. A água acaba, o calor é impiedoso. Agar, exausta, coloca Ismael sob a sombra de um arbusto e se afasta dizendo: Não posso ver o menino morrer. Ela chora. Mas Deus ouve o choro do menino. O anjo do Senhor chama Agar. Não tenha medo. Deus ouviu o menino. Levante-o, pois dele farei uma grande nação. Então seus olhos se abrem e ela vê um poço. Agar corre, enche o odre e dá água a Ismael, salvando sua vida. Ismael cresce no deserto. Deus está com ele. Ele se torna um arqueiro habilidoso, forte, rápido, resistente. Agar, então, lhe arranja uma esposa da terra do Egito e Ismael começa sua própria história. Abimeleque e Ficol chegam ao acampamento de Abraão e dizem: Vemos que Deus é contigo em tudo. Jure que não fará mal a nós ou aos nossos descendentes. Abraão concorda. Há uma disputa sobre um poço, mas tudo é resolvido com diálogo e paz. Como sinal do acordo, Abraão entrega 7 cordeiras. Assim fizeram aliança em Berseba, e ali Abraão plantou uma tamargueira e invocou o nome do Deus Eterno. Isaque cresce, corre pelo acampamento, e o olhar de Abraão se enche de amor, mas no horizonte, algo maior e mais difícil se aproxima. No episódio anterior, vimos Deus cumprir sua promessa. O filho do riso nasceu. Isaque cresceu amado e protegido, e a vida parecia estar em paz. Mas agora, Deus chamará Abraão para um teste que ecoará por toda a história. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda quando o silêncio caiu ao seu redor. Então, a voz do Senhor o chamou: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. Então Deus falou novamente: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Vá até a terra de Moriá e ofereça-o ali em sacrifício. O coração de Abraão pesou, mas ele não discutiu. Não hesitou. Sua fé seria provada como nunca antes. No dia seguinte, ainda antes do amanhecer, Abraão preparou tudo para a jornada. Partiu com Isaque e 2 servos, levando a lenha cortada com suas próprias mãos. Viajaram por 3 dias, até que Abraão levantou os olhos e viu o monte ao longe. Abraão disse aos servos: Fiquem aqui, eu e o menino iremos adorar, e voltaremos. Colocou a lenha sobre os ombros de Isaque e subiu o monte carregando o fogo e a faca. No caminho, Isaque perguntou: Pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu com a voz trêmula: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. No topo do monte, Abraão construiu o altar e organizou a lenha. Então segurou Isaque e o abraçou longamente. Isaque não resistiu. Confiava em seu pai.
Abraão o amarrou e o colocou sobre a lenha. Então ergueu a faca. No instante em que o golpe seria desferido, a voz do anjo do Senhor ecoou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E a voz disse: Não toque no menino. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu único filho. Abrão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres. Deus havia providenciado o sacrifício. Abraão desamarrou Isaque, o abraçou, e juntos ofereceram o carneiro no lugar do menino. E aquele lugar foi chamado: O Senhor proverá. O anjo do Senhor falou novamente: Por ter feito isso, eu o abençoarei grandemente. Sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas. A promessa foi reafirmada, maior do que nunca. Abrão e Isaque desceram o monte lado a lado. Os servos os viram voltando e correram ao encontro deles, e todos retornaram juntos para Berseba. A fé de Abraão foi provada, e Deus renovou sua promessa sobre ele e sua descendência. Mas o tempo avança, e uma despedida se aproxima. No próximo episódio, a morte de Sara marcará o fim de uma era. Inscreva-se e continue acompanhando esta jornada de fé capítulo por capítulo.